Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui esperando a Franciellen. Esse vai ser o segundo análise Cookify da história. Se você não sabe o que é o análise Cookify, análise Cookify é um quadro que a gente tem agora, onde eu analiso os trabalhos das alunas do método Cookify como uma maneira de dar uma atenção individualizada e uma maneira de acelerar o processo de desenvolvimento das alunas. Vamos ver aqui que se já chegou a Fran. Boa tarde, Soninha. Ofício Doces, boa tarde. Quem mais está aqui? Thelma Quitutes, Mi Cookies Brasil, minha aluna também, fofura. Cadê a Fran? A Fran entrou. Vou te chamar, Fran. Cadê? Fiquei tanto tempo sem fazer isso que eu esqueci como é que faz. Cadê? Entrar ao vivo com Delitier. Oi, Fran. Deixa eu ver que você tá sem som para mim. Ai, Essas estava coisas. tentando achar um Tá brincando filtro, com os né, para filtros, é? melhorar um pouco a cara, mas tá travando tudo, então vai sem filtro. De onde você é, primeiro? Então, boa tarde para todo mundo. Não sei se aí para ti tá friozinho, mas aqui tá bem frio para mim. Moro em Alegrete, no Rio Grande do Sul, no oeste do estado, então é praticamente divisa com a Argentina. E eu faço biscoitos decorados desde 2020, oficialmente. Meu namorado que fazia, queria presentear a família, e aí eu peguei gosto pela coisa e aí eu tomei conta de tudo. E agora sou eu. E ele fica nos bastidores. É E um venho fazendo caso biscoitos um desde então. pouco peculiar, né? Porque normalmente a mulher é Isso, que começa, né? isso. Começou com ele, na verdade. E aí eu venho fazendo biscoitos e sou aluna Cookify desde finalzinho de 2021, né? Acho que foi Da setembro, turma outubro, 2, por né? aí. Isso, desde sou da turma 2. E aí eu venho assistindo de E pouquinho em pouquinho as vencedora, aulas e já você aplicando. foi vencedora do prêmio Isso, já isso. esqueci, do evento Cookie Gold, né? Maratona Cookie Do Gold. desafio da maratona. E eu, inclusive, só uso os corantes que eu ganhei no sorteio e os pincéis Mentira. também. Agora que eu tô começando a comprar um pincel que outro, assim, para uma coisa mais específica, ou algum detalhe mais específico. Mas tudo que eu uso para pintura eu ganhei no sorteio. Eu uso o que eu ganhei Para do sorteio. começar, tá muito bom, né? Para Nossa, começar, não precisa meu, muita meu coisa, sonho né? de consumo também era o kit da Luli Candy, né? E não é uma coisa barata de se tu fazer um investimento, né? Então eu nem acreditei porque eu nunca ganhei uma rifa sequer. Ai, ai. E os cortadores, É, tudo eu uso. Só mas não sabe parei que ainda para eu não fazer quero os cortadores. eu não quero desvirtuar o assunto, mas assim, você falou que nunca ganhou uma rifa sequer e ganhou na Maratona Cookie Gold, né? E aí, outro dia Uhum. eu tava vendo umas coisas sobre, sei lá, coisas que podem dar sorte na sua vida, atitude sua que podem atrair sorte. Não sei se isso é verdade ou não. Mas aí eu Uhum. lembrei de que quando eu fui para o CookieCon em 2018, eu fui sorteada umas 3 vezes nos brindes. Assim, eu fui sorteada, aí quando eu cheguei, uma gringa olhou para mim e falou: Mariana, você foi sorteada, você perdeu porque você não tinha descido ainda. Eu me atrasei para descer para a aula. Aí eu falei: tudo bem. Aí sortearam de novo, eu fui sorteada de novo na mesma aula. Que baita Aí depois eu sorte. fui sorteada em outra coisa, aí eu ganhei em 2 categorias. Quando eu fui pegar o prêmio, um velhinho virou para mim e falou assim: você ganhou muitas coisas hoje, né? Uma E aí eu fui invejinha, mais né? outras coisas que eu não vou nem contar, porque se eu contar vai demorar muito e vão falar que eu tô mentindo, porque foi assim surreal, foi uma viagem, tudo aconteceu, parecia que eu tava com a bunda pra lua, né? E aí outro dia eu vi um cara falando que e essas coisas acontecem quando a gente toma uma decisão muito forte.
Você toma. Aquele ano eu falei, cara, eu vou esse ano pro KiCon, não tem como eu não ir. Eu vou esse ano, eu vou sozinha. Eu tava com medo de ir sozinha para outro país, né? Eu falei, não, não tem, tem que ser Pode esse ser ano. também. É, porque quando eu participei da maratona, eu estava decidida a entrar na turma do método Cookify. Eu já tinha visto a turma um, fiquei só no desejo. Ai, eu espero mais um pouquinho. Ah, mas aí abriu para a segunda turma. Eu disse, não, agora vai. E eu vou aprender Cara, eu não pintura. sei se isso é verdade, mas eu sei que o cara falou isso. Eu falei, cara, mas não é que faz sentido, porque aconteceu comigo. Então, aí eu falei, eu tenho que tomar uma decisão forte todo dia na minha vida para eu ter sorte todo dia, assim. Por aí. Ah, mas deixa de papo furado, né? Então, vamos Uhum. lá. Então, você tem pintado bastante, pelo visto. Algumas encomendas eu tento encaixar as pinturas, assim, e algumas encomendas também as próprias clientes me mandam já um modelo já pintado, porque já me acompanho e veem que eu tô aprendendo a pintura e já me põem o desafio, assim, para fazer. Aham. E até E aí, os pega. que eu te mandei modelos são de clientes que elas mesmas me mandaram os modelos para me lançar esse desafio para pintar. Elas pegaram da internet, né? Uhum, isso. Aleatoriamente, né? É, esses não Mas foram então, ideias minhas, foram das clientes mesmo. uhum. Até existe uma polêmica em relação a isso, de você só fazer modelo autoral. Eu acho que, sinceramente, no mundo de fazer biscoitos, né? A gente não pode ser tão estrito com isso, porque se a gente for criar uma Uhum. ilustração para cada trabalho que a gente for fazer, a gente não faz biscoito mais, né? Porque dá Não faz, trabalho. exatamente. E eu Pifa a cabeça. vejo o trabalho da Cooker como uma prestação de serviço, né? Ela está Uhum. reproduzindo algo que o cliente quer que ela reproduza, né? Então, assim, eu Isso. até convidei uma advogada para fazer uma live comigo sobre essa questão de direito autoral, até onde a coisa vai, até onde podem ser exageros ou não, e ela não estava podendo vir por causa de uma questão lá de família Uhum. dela, mas ainda vai ter rolar essa live algum dia. Mas assim, mas por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque o objetivo aqui da análise, que eu fiz umas anotações do que a gente vai analisar, ela vai estar em cima do quanto você se aproximou da sua referência. Né? Eu não Uhum. vou analisar assim, se o biscoito tá bonito ou tá feio. Assim, justamente se o objetivo era se aproximar da referência, a gente vai usar a referência como a base, né, da comparação para a análise. Tá? Uhum. Não, sim, tudo é um processo e para a gente chegar ao mais próximo possível da perfeição, da referência, a gente tem que praticar, né? Então, tudo é um processo. Inclusive, o meu post de hoje foi sobre ame o seu processo. E a pintura está sendo assim um mundo assim que eu quero muito explorar, assim, muito desbravar. Então, quando tem uma encomenda, eu tento encaixar alguma coisinha assim para ir praticando, né? Nas Sim, encomendas sim. mesmo. Muito bom. Mas tá muito bom. Assim, até vou dar um spoiler do final, porque eu fiz várias anotações aí, analisando, né? Hum, E aí você mandou dois trabalhos. Um é o isso. coelhinho e o outro é o ursinho. Um Do ursinho. coelhinho. Oi? Do coelhinho e do ursinho. Do É. coelhinho eu botei como é que chama? Uma observação assim, orgulho da prof, pouquíssima coisa para melhorar, quase nada, né? Eu Mas vamos vejo falar sobre. assim, eu vejo os defeitos, mas não sei exatamente onde está sei lá, eu não consigo concretizar, vamos dizer assim. Eu não diria nem defeitos, não. Na verdade, assim, eu não sei ainda, se alguém souber me ajudar com isso, não sei compartilhar a tela no Instagram. E aí eu vou ter que virar Ah, aqui para a tela do pois é, eu computador. também não sei, sou muito crua em Ó, questão de live. eu vou virar aqui Tá, no YouTube, ah, até onde eu eu consigo sei ver. que tenha. Melhorou, Agora né? Então melhorou. tá. Inclinando, sim, Então, esse é o seu trabalho e eu tenho o trabalho da referência. dá referência. Se me mostrar isso aqui, eu vou falar, é lindo de morrer, fofura, não tem nada para falar. O que eu vou falar? Comparando com a imagem de referência. Sim, Né?
Então, tá aqui, fofuríssima. Você soube muito bem manter as partes claras, a luminosidade, que normalmente é o mais comum erro de quem está começando, é fechar demais e não deixar esse Uhum. brilho, né, que eu falo que é o branco do papel, é o branco do açúcar, né? Então você manteve, graças a Deus, aqui, pintura suave, que Uhum. muitas pessoas ainda não conquistaram, você já conquistou. Pouca Uhum. tinta no pincel, expressividade dos traços aqui, né? Expressividade significa o quê? Você está com a mão solta, você está confiante. Uhum. Porque quando a Uhum. pessoa não está confiante, ela não consegue umas pinceladas decididas, assim, e livres, né? Então, Sim. isso está super beleza. Outra coisa que você conquistou, que eu fiquei muito bem impressionada, que você conseguiu fazer um biscoito que é do formato do personagem e encaixou direitinho o desenho, que isso também já é uma conquista que Esse não é foi o fácil. primeiro biscoito que eu tentei fazer assim com a pintura. E qual foi a técnica que você usou de transmitir o desenho, de transferir? Foi o carbono, né, que chama, que é passar para o papel manteiga, o desenho com grafite, e Não coloquei para o foi, não foi, biscoito. E não foi exato, sim, não foi exato. não Aí foi até projetor, porque com isso, projetor é mais até um as pouquinho mais fácil. mãozinhas, o pescoço ali que eu tentei adaptar mais. Foram as regiões que eu mais, assim, tive que dar uma adaptação para ficar bem, né, rente à borda do biscoito. As Aham. orelhas é mais fácil, foi bem mais fácil. Sim. O que foi difícil mais para mim foram as patinhas e adaptar o pescocinho ali. Mas porque o biscoito ele sempre vai deformar um pouquinho e Uhum, muitas vezes ele não vai ficar exatamente igual ao formato do cortador, né? uhum, Ou do molde, né? Então, muito uhum. provavelmente você teve que ajustar, que dançar com o risco em cima dele, né? Isso, isso. Dei uma dançada e vi que alguns traços ali estavam muito pro interior do biscoito, não estava tão na borda, né? Então eu fui aumentando depois para fora, até ficar rente. Aham. Ah, ficou perfeito, perfeito. Hum. E agora vamos. A expressão dele, também botei o elogio da expressão, porque quando você não encaixa direitinho a distância dos olhos, a sobrancelha no lugar exato, tal, aí dá bastante diferença de expressão. Uhum. E eu Uhum. percebi que a expressão está bem perfeita. Eu já tinha feito alguns outros, poucos, acho que uns dois biscoitos antes, mas não desse modelo, de sem tentar fazer os olhos, né? Então, os olhos para mim é o grande desafio e o rosto para fazer ainda na pintura, né? Porque antes do modelo da foto, já tinha feito outros e que a expressão mudava completamente, assim. Aí eu tinha que fazer um outro biscoito para ficar o mais próximo à emoção daquela referência que eu queria dar, né? Nesse eu Uhum. fiquei um pouco mais satisfeita, mas não totalmente satisfeita com os olhinhos dele. Uhum. Você viu o bolo da Rebeca, de 2 anos, Vi. que eu fiz? Eu comecei pelos bichinhos, que eram os mais fáceis, eu fui pintando e armazenando os biscoitos. E aí, no dia, acho que um dia antes que a gente cantou parabéns aqui, eu fui fazer a bonequinha, que era a Rebeca estilizada. Aí, Uhum. quando eu fui passar o risco do rostinho dela, eu tava, sabe, você tá com pressa, tá pensando mil coisas ao mesmo tempo? Eu passei assim, sambou um pouquinho e não ficou exatamente no lugar que deveria. Se você Uhum. faz isso com a roupa, outra coisa, não tem tanto problema assim. Mas o rosto, ele é muito gritante. E aí, quando eu fui tentar corrigir, era impossível, porque eu usei um grafite muito escuro. Isso também é uma Uhum. dica importante. A gente fazer sempre com um grafite mais clarinho, porque caso não fique ok, né, a gente consegue Uhum. refazer, consegue dar uma modelada no risco, né?
E aí, assim, Hum, cagou o trabalho, e eu não ia ter tempo de eu assar outro biscoito. Eu falei, não vai ter Rebeca no bolo, vai ter só bichinho, então. é, Aí eu falei, não, cara, eu queria muito que tivesse Rebeca no bolo. Aí eu fui e tive que fazer uma outra camada de glacê por cima daquela e secar de novo. Ficou uma carapaça grande assim, mas hum. não era para cliente, era para mim mesma e consegui desenhar o roxinho. E aí É, acabou dando certo, eu mas sinto que eu peso um pouco, carrego um pouco demais a mão para fazer os detalhes do rosto, porque na roupinha, no resto do corpo, tá ok, assim, fazer um traço mais, vamos dizer assim, grosso, mas nos olhinhos tem que ser uns cíliozinhos muito, 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 muito fininho para ficar delicado. Aí eu acho que eu ainda não tô conseguindo, sabe, ter uma mão de pena, assim, mas tá levezinha. bem bonitinho. Assim, eu vou falar do que precisa melhorar um pouquinho, mas esse tá muito Uhum, show, não tem muito o que falar. Mas depois a gente vai falar que eu já botei aqui na lista das coisas para falar que uma coisa muito importante que você conquistou diversas coisas super importantes. O que uhum, você conquistou também é justamente o contorno, você conseguiu estar fino, onde precisa estar fino, uhum, e justamente esse contorno que eu falo muito naquele trabalho da Beatrix Potter, que é um contorno não previsível, né? Ele não é todo da uhum, mesma espessura. Você deu essa uhum, expressividade, você saiu saiu do previsível, né? Conseguiu uhum. botar a expressividade no contorno, e isso é de quem tem mão leve, quem tem mão pesada não Uhum. consegue esse domínio. Então Ah, acho que está no caminho. eu ainda Tá acho no que eu caminho. tenho uma mão um pouco pesada, mas vamos ter uma segunda Vamos aqui opinião de quem entende. vamos pro modelo. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Você tá vendo bem o modelo? Assim, Aí, assim, não tem como a gente fazer idêntico, a gente nem quer fazer idêntico, porque existe uma assinatura do traço, né? Uma personalidade do traço de cada um, e é uhum, justamente a graça é essa, né? Então, assim, uhum, vejo pouca variação em termos de qualidade em relação aos contornos, a essas linhas aqui que mostram um pouco a direção dos pelinhos, né? uhum, As roxinhas. Assim, a única coisa que eu vi, que eu falei, isso aí podia melhorar um pouco. Mas também pode ser que tenha relação com a foto. É uhum. esse sombreado aqui nos bolsinhos, que no seu trabalho Eu ficou um tive pouco também uma não leve deslumbrante. dificuldade. Uhum. Eu achei só que faltou mais uma etapa de sombreamento na roupinha azul, Hum. sabe? Porque Com um tom mais esse saturado ou com aqui um tom um pouco com uma misturando uma outra cor, assim, para mais é, escuro ou mais pelo que eu claro? vejo, pelo que eu vejo desse trabalho, muito Uhum. provavelmente, não tenho certeza, mas é muito provável que essa pessoa, quando pintou essa jardineirinha jeans, ela colocou um azul mais claro e depois um bem escuro para fazer os sombreados do azul. Uhum. Porque Eu se você só fui usa na um. saturação de quantidade de solvente. Não Pois é, porque usei. se você usa um azul médio para fazer o sombreado, você vai precisar carregar mais na tinta. E isso não é muito interessante para pintura em glacê, porque pode acabar desgastando a superfície. Uhum. Então, se você trabalha com um azul bem escuro para dar os sombreados, você consegue atingir esse contraste mais rápido e sem precisar de com muito pouca tinta no pincel, sem molhar muito o glacê. E aí Hum. você consegue assim, aplica um pouquinho, já dá aquela esfumadinha e você já chega rápido no contraste que você quer. Eu Hum. vou mudar para o outro para você ver que filma aí na sua mente esse. Peraí. Uhum. E agora olha Eu aqui, tô com vamos ele um aqui. pouquinho. Você vai Ah, você tá falando com e eu ele? vou olhando Você para não deu para ele. cliente, não? Você mostra aí na tela, Não, por favor. quando eu tenho assim os trabalhos assim que eu acho muito interessante para mim, para ter para mim, eu sempre faço dois biscoitos. Então eu dou um para cliente e eu guardo um para mim. Guarda o outro. Isso. Eu já fiz isso algumas vezes, mas não é sempre que tem tempo, né? Mostra É, eu assim, tenho mais ele no aqui. meio. Mostra no meio da tela. Isso. É porque tem um monte de. Aí, Eu tô vendo um monte de comentário das pessoas, sabe?
Então, você conseguiu perceber que o outro ele tem um pouco mais de contraste no azul? Áreas Hum, mais saturadas no azul, que dá um contraste mais gritante, assim? uhum. E aí é importante você. Vamos mudar para o outro, porque já que você está com ele na tela, a gente consegue Uhum. comparar os Ah, dois melhor. fazer Ou os dois ao comparativo. mesmo tempo. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo que ele tá com mais contraste no azulzinho? É, É tá um errado o pouco que você mais fez? forte. Não é errado o que você fez. É errado? Não, não é. Mas, assim, é uma questão de opção. É só para mostrar que teve essa diferença. Se você quiser fazer ele mais suavezinho mesmo, beleza, né? Uhum. Mas se o seu objetivo era se aproximar mais, precisava de uma etapa a mais de sombreamento do azul. Hum. Ah, entendo. Sim. E também esse da referência ele tinha relevos e o seu não, né? Isso, eu não, eu preferi fazer sem o relevo do narizinho. Mas eu Aham. acho que realmente teria um resultado melhor se fizesse, né, um narizinho em relevo. Aqui no olho também, eu achei que tinha relevo aqui também. Eu achei. Eu, E nos é, eu, olhos. eu achei que o único relevo seria o narizinho. É, para É, mim, é difícil ver na foto, realmente, né? Porque não hum, tem a versão, uhum, outro ângulo do biscoito. Mas para mim pareceu que tinha aqui. Mas, assim, na verdade, sabe o que acontece comigo? Muitas uhum. vezes eu gostaria de fazer o relevo e não faço porque tá com muita pressa. E também na hora E que eu eu, é faço o porque eu relevo no. quis deixar, eu vi, o que eu tinha visto de relevo era o narizinho, né? Mas aí eu quis deixar assim tudo no mesmo plano, a pintura. Não fazer o relevo do narizinho. Mas aí depois dele pronto, né? Eu vi que assim, eu acho que realmente daria um tchan, vamos dizer assim, deixar aquele narizinho ali mesmo, em relevo. Porque eu sempre toco nesse assunto assim, porque uma coisa é biscoito de concurso, outra coisa é biscoito comercial. Existem etapas que a gente faz, tipo, várias etapas de secagem. Você vai fazer ele todo cheio de relevinho, você vai ter que ir e voltar da desidratadora diversas vezes. Uhum, E isso vai consumir um tempo. Aí você tem uhum, que pensar para seus negócios, será que na balança vale a pena esse tempo a mais de produção? Será que vai aumentar uhum, tanto assim a percepção de valor do cliente em relação ao tempo que você empenhou a mais? uhum. Pode ser que Pois é. sim, pode ser que não, dependendo do projeto, né? Uhum, Quando faz para concurso já é outro lance, né? Isso pode demorar bastante tempo sem problema. uhum. Eu ainda não cheguei ainda nessa fase, assim, quando eu crescer, mando algum para concurso assim. Eu já mandei, né? O Peter eu já mandei para o. Agora eu esqueci o nome. Foi Para Cake participar, para Awards? ter essa experiência, né? Mas aí depois, sim, quando eu ficar grandona, vamos dizer assim, quero mandar. Quando eu tiver mais segurança, assim, no meu traço. Mas então, ó, deixa eu mostrar aqui agora, vamos pro ursinho, né? Ah, Deixa eu ursinho. virar aqui. Eu Você já tenho tá dando ursinho uma aqui também. arrumada. Deixa eu tentar ajeitar ele aqui na tela, que não tá dando pra ver nada, só um borrão branco. Peraí. Ah, É. melhorou. O ursinho, até a cliente me mandou a foto de um bolo que tinha esse biscoito aí. Mas aí eu procurando assim, até que eu achei a imagem de referência que deu origem ao biscoito da foto que ela tinha me mandado. Uhum. Que eu acho mais fácil, muito mais fácil pegar a imagem original ou o desenho mesmo do que reproduzir um biscoito a partir da foto de um biscoito. Não só mais fácil, quanto como é que eu vou dizer? Você vai colocar mais a sua personalidade ali no trabalho, né? Ih, o que que eu fiz aqui, ó? Então, ó, eu botei aqui só para você filmar. Você tá com ele também na mão, esse biscoito? Tô, tá Ai, aqui. Tá ficou até ótimo. velhinho, ó. Tá todo já tá na hora de pôr fora já. Então, ó, vamos analisar. Já que você fez a lua dourada a pedido da cliente, Uhum, vamos analisar isso. somente Ursinho. o urso sem analisar a lua, porque você não pintou a lua, né? Uhum, Então, primeira coisa,
A cor também você decide. Eles estão com a coloração bastante diferente um do outro. Porque esse aqui é mais Uhum. alaranjado, uma beleza. Se você, É, se o objetivo era fazer. na época que eu pintei ele aqui, eu não tinha corante laranja nem vermelho ainda. Aham. Eu só tinha o amarelo. Aí eu, para dar uma cor mais, eu Foi ainda antes de sou ganhar o kit? inexperiente para misturar, né, as cores. Eu só tinha o amarelo, Aham. então eu não sabia como é que eu ia dar essa cor mais avermelhada, mais quente para ele, na época Aham. que eu Foi fiz. antes de ganhar o kit, isso? O kit da Lully? Não, foi depois. Mas o kit, no kitzinho vinha só tons de amarelo, não tinha Ah, tons de tá. vermelho e laranja. Entendi. Aí eu comprei Mas assim, depois os kits, os corantes da Lully. entendi. Mas você tem. Você lembra daquela aula de cores do Pintura Cookify? Do módulo de pintura? Sim, sim. Você lembra que para conseguir marrom mais quente ou mais frio, você tem a mistura para marrom esquentar e para o marrom esfriar? Lembra Não disso? lembro bem, não lembro muito Mas bem. tá lá, Mas tem eu uma lembro parte que que eu é assisti. sobre. Ah, eu vou ter Mas que tem uma assistir parte de que é novo. sobre mistura de cores, e aí eu dou essa dica de que Hum, as cores podem ser mais quentes ou mais frias, tanto azuis podem ser, né, você pode esquentar ou esfriar o azul, e principalmente o marrom, porque ele contém todas as cores primárias nele. Então você tem hum, um marrom que tem mais azul na composição, e você tem marrom que tem mais vermelho na composição, ou mais amarelo, hum, e você vai chegando, né, a tons de temperatura de marrons, né? uhum, No caso aqui, por que é tão importante a temperatura nesse ursinho aqui? Porque aqui ele está muito quente, o marrom é muito quente aqui, e na orelha o marrom é frio, tá vendo? uhum, sim, E nas sombras do ursinho, no rabinho ele é frio, na barriguinha aqui, que ele está fazendo sombra, aqui nessa sombra da também. patinha, e a lua projeta uma sombra no rostinho dele, tá vendo? Uhum, E aí, para dar essa tridimensionalidade, essa sensação de que ele está bem iluminado, essa alternância de marrom quente, marrom frio é super importante aqui nesse ursinho, hum, entendeu? Então, assim, é entendi. errado o que você fez? Não é. Inclusive, para isso que você fez, vale a mesma coisa que eu acabei de dizer. Esse estudo de quente, frio, aquele é mais amarelado, aquele é mais avermelhado, não sei se você percebeu. Tem Sim, vários tons de marrom aqui nessa figura, ó. eu tive Tem vários. uma certa dificuldade aí para achar os tons mesmo. E também Uhum, que o fundo do ursinho, ele tem bem poucos traços de pelinhos, né? Em algumas áreas, uhum, assim, eu não consegui identificar, assim, para qual era muito a direção, não sei, pela inexperiência, né? Aí eu fui tentando meio que pegar outras imagens da internet, assim, que tivessem mais traços de pelinhos de ursinho para eu saber para onde eu fazia cada traço. uhum. Que o fundo Mas isso foi dele uma é. coisa que eu anotei também, que eu ia chegar nessa parte, porque às vezes o excesso de traços Uhum. pode pesar um pouco, né? Tira É a. isso que eu me incomodei nele quando eu Uhum. fiz. Aí eu disse, Mas bah, aí, já assim, fiz. ampliando, aí, tipo assim, o que que eu recomendaria? Porque, na verdade, tudo isso que eu tô falando requer um tempo de contemplação. Tipo Hum, assim, próxima vez que você for fazer um trabalho assim, antes de fazer o seu biscoito, você põe a uhum, imagem na sua frente, toma um café, um chimarrão, uhum. olhando para. Você é chimarrão, né? É, Olhando, quando estiver assim, descansando do rojão do dia, você está contemplando essa imagem que você vai fazer amanhã. E hum, aí, nesse estado de contemplação, de estou aqui só olhando, só relaxando e olhando, você vai começar a enxergar coisas que você não tinha enxergado. Então, você vai ver áreas aqui, essa área quase não tem pelinho. Essa aqui do uhum, bumbum já está cheio de risquinho. uhum, Aqui no rabinho, acho que não tem pelinho nenhum. Aqui, onde a luz bate, o pelinho aparece menos, porque parece que o uhum, reflexo ele esconde o pelinho. E aí você vai uhum. vendo isso. Ó, aqui na testa, que é onde bate a luz, não tem nenhum pelinho, porque a luz meio que apaga isso. E Sim, aí aqui ó, aí na eu sombra tive ele uma aparece um pouco dificuldade. mais.
Você sentiu? Muito no Só rosto. que justamente para eu fazer essa análise, eu tive que parar e contemplar a imagem e fazer anotações, porque se eu for fazer aqui preocupada com a live, talvez eu não Uhum. enxergue todos os detalhes que eu preciso enxergar. E esse tempo de contemplação, ele toma seu tempo. Então, se você tiver na produção ágil e não tiver tempo para isso, faz um ursinho menos rico em detalhes, menos rico, e Ou também com funciona bem para o cliente. excesso, que nem o meu. Que realmente eu É, não fiz esse tempo assim de parar vamos dizer assim, umas horinhas para olhar assim, ver a imagem. Eu gastei bastante, eu lembro que eu gastei bastante tempo para fazer ele, não de, como diz, contemplar ele, mas para fazendo ele, justamente se eu contemplasse antes, eu pouparia tempo na hora da execução, né? exatamente. Hum. Exatamente. Tem eu nunca vi, na verdade, sobre isso, mas não sei quem foi que me contou aquelas histórias que você lembra lá do passado, que alguém contou para você, de que tem uns pintores que são monges budistas que fazem uma Uhum. pintura zen. Aliás, eu vi isso era na casa do pai da Samaya, que é meu ex, né? Eu Uhum. tenho muitos anos, mas muitos anos que eu vi essas imagens, mas ele tinha muitas imagens na parede e umas eram pintura, que uma pintura zen, e ele contou essa história para mim, que os monges eles ficam um dia inteiro olhando uma paisagem e Uhum. depois de um dia inteiro olhando, eles resolvem com 5 pinceladas aquilo, sabe? É assim, quanto mais tempo você contempla, mais você vai saber o que você precisa fazer na hora de pintar. Mais certeza, mais segurança. E isso vai te dar uma pintura, como é que eu vou dizer? Cada pincelada vai dizer mais. Uhum. Você entende? Às vezes tem aquele Eu trabalho que a entendo. gente fica corrigindo, a gente não sabe o que está fazendo. Então você vai, pincela e fica pincelando em cima da pincelada e vai ajeitando, aí vai furando o glacê todo. Aí, mesmo Uhum. que não fosse glacê, que fosse uma aquarela, ia acabar desgastando o papel. E aí, quando você já sabe o que fazer, você consegue tum, tum, tum. E É, aí eu fico isso eu expressiva. realmente não tive esse tempo assim de analisar bem a imagem antes, para depois achar os tons mais próximos possíveis, porque dá bem para ver que pela minha pintura ia dar referência É a o Morar tom. Machado, a Thelma falou. Uhum. Exatamente. Exatamente. Isso. Mas, gente, ó, a gente faz biscoito. A gente não é monge zen. Então, às vezes não dá para passar, né, um tempão você contemplando uma imagem. Mas se der, se for um prazer, assim, trabalhou o dia inteiro, tá cansada. Agora eu vou relaxar, vou tomar meu chimarrão de noite, relaxar a musculatura. Bota a imagem na frente e fica ali olhando, vai para o dia seguinte. No dia seguinte, Uhum. quando você for pintar, você já vai conhecer a imagem, você já vai saber onde está a luz, onde está a sombra, onde tem pelinho, onde não tem. Uma boa. Uhum. Já faz um estudo de É. paleta. Antes de Do ir para o estúdio coelhinho eu pintar, já tive um tempo maior. E aí, tanto é que eu fiquei muito mais satisfeita com o coelhinho do que fazendo ursinho. Questão de tempo mesmo, para analisar mas bem. também com o tempo você vai conseguir enxergar os detalhes de uma maneira mais ágil. Né? Você Uhum. vai treinar o olhar. Isso, aí vai ficando mais fácil, mais rápido até também, né? De identificar os detalhes para se colocar no biscoito, né? Os traços. Uhum. Tanto é Você que o assistiu o ursinho curso foi de antes pintura desse sem coelhinho. Oi? Foi, mas dá para ver. Ó, eu vou tomar o açaí ou o tacacá e vou relaxar. Hum. Quem é de chimarrão, toma chimarrão. Quem é de tacacá, toma tacacá, né? Depende de que lugar do Brasil você tá. Exato. Tem gente que vai comer uma acarajé olhando para o biscoito. Mas é bem isso. Obrigada, Théo. Mas assim, como é que que eu tava falando mesmo? Vai contemplar, esqueci. Eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo. É
mas é bem isso. Eu vi que, assim, parando agora, né, para pensar, assim, realmente foram dois momentos diferentes. Na época que eu fiz o ursinho, eu não tava com tanto tempo. Na época que eu fiz esse coelhinho, que foi depois do ursinho, eu tive um tempo melhor, assim, procurei os tons com mais calma para achar os tons para depois pôr no biscoito. Tive aquele tempo gasto ali para adaptar o desenho ao biscoito, né? Que cresce. Mas você. Já vejo uma grande diferença entre um e outro. Não, mas dá para ver nitidamente que no primeiro trabalho que a gente analisou, você já estava mais experiente. Isso é Uhum, ótimo, né? A gente costuma ficar, ai, mas aquele trabalho eu não gostei tanto, mas assim, se você vê o trabalho de meses depois e você gosta muito mais, é sinal de que o uhum. negócio está evoluindo rápido, né? Sim, sim, ainda bem. E você assistiu 100% do módulo de pintura? Ainda não. Não terminei de assistir ainda. Tem algumas aulas que eu ainda não fiz. Até acho que foi esse final de semana que eu peguei assim, não só o módulo de pintura, mas também os outros módulos que ainda faltavam algumas aulas e até o módulo de textura que eu já tinha visto a aula de verniz e já praticado. E aí eu fiquei em ver as outras aulas do módulo de textura, então eu já quero fazer aquelas outras texturas de casca de árvore. Eu achei sensacional aquela. Já tem um tema que eu posso enfiar essa técnica, então eu acho que eu já vou testar. Aí, e também de pintura. Tava vendo do, do uso do álcool de cereais para fazer aquarela. Já enfiei aquarela numa encomenda ontem para fazer com aquele pincel recarregável. Eu utilizei com ele para fazer as manchinhas assim de um fundo e fiz tipo um aquarelado, uma line art assim, bem minimalista. E eu adorei fazer aqueles biscoitos assim, já vi as aulas, foi esse final de semana, acho, e já apliquei ali nos biscoitos da encomenda. Eu disse assim para a cliente, olha, eu tenho essas ideias aqui que eu vi, achei muito legal e queria botar nos biscoitos. Tu aceita? Ela disse, pode sim pôr. E eu disse, ah, agora que eu vou. E fiz, Também desse jeitinho, quem não vai, né? e fiz. Hum. Mas eu perguntei se você já assistiu tudo, porque tem a parte, que é a terceira parte do módulo, que é justamente com exercícios para você apurar o olhar. Né? Não sei se Isso, você chegou nessa justamente parte. essas aulas que eu ainda não assisti. Que é como é Então, o olhar do. Como é que é o nome da do aula? artista. Exato. Enxergando com os olhos do artista. Exatamente, essa aula eu ainda não assisti. Aí eu assisti algumas da pintura e aí pulei e fiz toda a de texturas esses Mas dias. então, essas aulas, esses exercícios para apurar o olhar, né, para você enxergar com os olhos do artista, o que é enxergar com os olhos do artista? É você bater o olho na imagem e aí você tem muita facilidade de enxergar esses detalhes, enxergar onde é que está a cor quente, onde está a cor fria, os Uhum. valores, né? Os valores são o quê? Não sei se você chegou nessa parte também, que é O o valor do de, tom, desde o mais claro até o mais escuro, até o mais saturado. E aí, justamente essas aulas que eu pulei. quando você enxerga o valor de cada tom no lugar certo, com mais facilidade, você consegue reproduzir aquilo melhor. E é isso que Hum, vai dar, principalmente em pintura realista, porque já me pediram, né? A próxima temporada da Quero Pintar com a Mari vai ter um pouco disso. E tem um artifíciozinho que eu vou mostrar, não está no curso, mas que eu vou fazer uma extensão nas hum, lives do Quero Pintar com a Mari, que ensina você a ver melhor os valores, que é isso aqui, ó. hum. Os valores, onde está o marrom mais escuro, o marrom médio, qual é o valor de saturação que vai ter aqui, né? E você vai conseguir, opa, É isso que eu demoro a um tela tá grande. pouquinho para identificar. Uhum. Mas aí você vai conseguir com mais facilidade localizar
né? E saber Uhum. reproduzir isso no seu biscoito, né? Saber em que Uhum. área você vai botar que tom, que valor. Uhum. Mas assim, não tem no Pintura Cookify ainda, mas vai ter, porque eu vou fazer na próxima temporada e vai entrar no curso esse artifício Uhum. aí que vai ajudar mais ainda. Entendeu? Ah, É, fica uma é, surpresa, porque só quando acabar o lettering a gente vai para eu essa estava parte. aproveitando esses dias que estavam um pouco mais calmo e dei uma atualizada para assistir as aulas do Cookify. E aí, esse final de semana eu termino, creio eu, já termino de assistir as aulas que eu ainda falta eu assistir, assim, para pintura principalmente, que é o que eu quero mais, né? E aí já vou dar acho que até um tema safari para fazer para semana, não sei se essa semana que vem na outra, que é que eu tava pensando já em tacar aquela textura de casca de árvore e quem sabe dar uma conectada com a pintura também. Não sei se essa ideia que eu tenho na cabeça vai fazer sentido concretamente, mas até lá Tem eu tenho um referência? tempinho. É Safari livre ou tem referência da Tem uma cliente? referência é de uma das artistas. Eu até tenho que comprar, né? A arte dela. A cliente me enviou, não deve saber, né? Que é uma arte, né? De uma artista, né? Que é aquele bem o safari bem conhecido que tem os desenhozinhos. Agora eu não me lembro se é o Estúdio 812, uma coisa assim. Não me lembro se é dela ou se é de outro Instagram. Mas é um modelo de desenho safari bem conhecido das Cookers. E que a cliente não sabe, né? Que aquilo ela tá passando para fazer a decoração dela e ela me pediu desse modelo. Então, vou tentar. Eu já pensei em fazer eles pintados, e se iria ter algum sentido se iria combinar, né, o pintado com aquele efeito da casca de árvore, assim, no papel arroz, que eu achei muito. Eu tô louca pra fazer essa casca de árvore. Eu quero, Aquela textura é muito legal, né? sim, Ah, e fica mas aí vou delicioso, tentar. porque você vai cobrir com chocolate o biscoito. Sim, eu quero saber o cheiro que fica aquilo. É uma delícia. Eu quero descobrir o cheiro. Eu Ah, até ele vira uma deixei essa dúvida massinha, lá. ele vira uma massinha, esse chocolate, que você já sabe aquelas balas mastigáveis, tipo de caramelo? Sei, eu A imaginei textura dele fica assim. exatamente essa textura, mas eu quero É um sentir o cheiro. chocolate, é um chocolate mastigável, E eu sabe? nunca fiz o chocolate modelável, então vou ter que testar antes para ver se eu chego no ponto certo para fazer. É bom fazer com antecedência. Uhum, sim. Mas ele varia também de consistência de acordo com a temperatura, que você vai estar com muito frio. Aqui Aí, é o que eu ia dizer. o dia Aqui que eu vai ser um pouco fumei, difícil. estava muito frio aqui. Aí, na hora que você for mexer, bota assim, um pouquinhozinho, tipo 3 segundos, 5 segundos no micro-ondas, para ele voltar. Não pode É, exagerar, aqui senão fica mole demais e dá ruim. aqui uma massa eu tô tendo bem dificuldade. A massa tradicional da baunilha eu tô tendo muita dificuldade para abrir, porque a batedeira já tem uma dificuldade para bater, né? E aí, para abrir uma massa nesse frio, haja braço. A quanto aí? De quantos graus? Hoje estava em torno de 13, 14 de Ah, tá massa. parecido com aqui, então. É, os- Acho que eu tô me tornando mais forte para frio, porque antigamente 13, 14 eu morria de frio, agora eu tô tranquila. e eu moro em apartamento e aqui fica mais frio, não sei, o prédio é mais frio também. Eu sinto bem mais frio dentro do que fora, assim, na rua. Claro, por causa do sol. Pode ser, Mas aí quando for assim, não sofre não. Vai botando a massa no micro-ondas assim um tiquinho.
Hum, Tipo, 3 segundinhos eu, e tira, mas eu deixo o forno ligado já pré-aquecendo, né, antes de assar biscoito. Aí eu já deixo numa temperatura bem alta. Aí o forno do fogão já dá uma leve aquecidinha assim no ambiente inteiro. Aí depois eu abaixo a temperatura para assar. aham. É os jeitinhos que a gente dá assim para tentar dar uma facilitada assim para abrir massa, assim. E para sentir um conforto também, né? Uhum, Para e o tremer. aquecedor nos pés, assim, enquanto trabalha. Então, é, mais alguma coisa? Eu acho que era só esses dois, assim. Aí depois, conforme eu vou fazendo, vou dando uns gritos lá no teu chat para dizer, prof, o que que tá de estranho aqui? Porque eu tô achando estranho. Foi o que eu fiz, né, com o coelhinho. Eu fiz, mas estou achando estranho e não sei o que que tá estranho, né? Que foi quando eu mandei a mensagem. E aí eu vi que tinha análise que faz. Eu não me lembro se já. Eu não sei se foi a primeira vez, eu sei que foi um cupcake, né? Da, Sim, eu não lembro se foi a primeira live do análise. foi. Esse Aí é o eu vi, segundo live tá, contigo. vou aproveitar para fazer justamente o coelhinho que eu tava achando estranho, que até tinha mandado uma vez para ti, para me dizer assim, que eu não tinha achado o que que tava estranho. Sei que tava estranho, mas eu não sei o que que era. Mas então, para quem é aluna do método Cookify está assistindo, provavelmente o pessoal vai assistir depois que acabar, eu vou subir no YouTube. Uhum, Mas só para ficar claro, assim, que por que que eu criei isso? Porque é muito comum a aluna falar, professora, o que que tá aqui? Aí mostra foto no direct. Só que eu ficar explicando tudo isso no direct é inviável, vai ficar o dia inteiro digitando, porque eu quero fazer uma análise bem feita. E assim, tete a tete é muito mais fácil, né? uhum. Mostrando a imagem, Muito falando. mais Então, prático, também ajuda nas dúvidas de quem está assistindo a live, né? exatamente. Aí o que que eu pensei? Se eu fizer em live, né? A gente vai salvar a live, vai deixar no YouTube, vai poder deixar para as outras alunas verem. E aí, além de eu ser mais fácil de eu analisar, né? Vira uma coisa que vai beneficiar todo mundo que quiser assistir. Né? Uhum, Então, se você isso, for aluna do método Cookify, quiser analisar um trabalho, é só mandar no direct para mim que a gente marca. isso. Né? E eu, com certeza, daqui um pouquinho mais eu vou ter que participar de novo. Ah, é só Encher, chamar. É só encher falar. de Aí a novo. gente acha um dia. Tá Foi tranquilo. ótimo. Então, beijo, Fran. Um beijo, foi ótimo participar. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por estar aqui comigo. Bons Então, biscoitos para você. obrigada. Eu vou fazer agora do Dia dos Que o Namorados. forno fique sempre ligado, assando muito biscoito para você ficar bem quentinha nesse inverno. Sim, então tá. Tá? Beijo, Um Fran. beijo. Beijo, tchau. Tchau.